Agora vocês estão vendo que o nosso paredão já mostra os dois técnicos que comandam Atlético e Flamengo. E vem Supercopa pela frente. Os jogadores falam sobre a decisão. A partir de quarta-feira, pensar nessa viagem, no clima desse jogo, até porque é uma decisão onde, quem sabe, a gente possa estar levantando aí o primeiro troféu do ano, né? Respeitando a nossa equipe adversária de domingo também. Mas a gente, independente de ir na sexta ou no sábado, a gente vai com um objetivo só, que é buscar esse troféu, que é de muita importância para a gente. Os jogos são importantes, a gente sabe que esse jogo de quarta-feira é um jogo importante, mas o principal vai ser desse começo, essa final com o Atlético, então a gente tem que estar muito focado a pegar um time que está encaixado, que está em um grande momento, então a gente tem que acreditar no nosso potencial para vencer o jogo. Você vai criando um clima totalmente diferente, temos jogadores muito experientes, então isso também nesses momentos é muito importante e, como falei, tomara que a gente esse dia esteja todo mundo 100% porque vai ser um grande jogo. O ano passado foi um ano brilhante, um ano fantástico. Espero que nós possamos repetir essa dose, né? Em 22, sabemos da dificuldade, mas sabemos também que nós temos elenco, plantel para que possa acontecer novamente. Temporada, né? Sim. Então, mesmo com a queda física do Nacho, quando ele entrava bem. Acho que tem uma coisa para mim que é inquestionável entre os dois. Tem muita qualidade. Os dois têm muita qualidade. Agora, é claro que a gente vai tentando compor um cenário disso aí. O Arrascaeta é muito melhor adaptado ao futebol brasileiro. Por uma questão... Ao próprio time, lógica, né? Lógica e cronológica, porque já tem muito mais tempo que ele está no Brasil. Cruzeiro e Flamengo. E o time ajudou muito. O Nacho, ele chega e dá impacto. Chega no Campeonato Mineiro ainda, estadual, e o time ainda nem jogava tão bem, mas ele jogava bem. Então o Atlético foi ganhando jogos e ele foi acumulando números. Depois começa a intensidade, a loucura. Ele vai muito bem na Libertadores. Por exemplo, ele faz o gol da vitória contra o River, lá em Buenos Aires. Contra o ex-time dele. O ex-time dele. Ele vai muito bem na Libertadores, ele vai muito bem também no Campeonato Brasileiro. E aí o Atlético começa a competitividade. Vargas começa a querer espaço, Keno ou Savarino, o Diego é contratado, Diego Costa é contratado, e você começa a perceber que numa estrutura normal de formação de meio campo, não dá para abrir mão do Alan, não dá para abrir mão do Jair, porque eles oferecem uma proteção muito boa. O Zaratio não é o Zaratio, são os Zaratios. Opa, o Nacho vai para o banco. E eu acho até que ele entendeu isso, que era normal ele ir para o banco, porque os outros estavam pedindo espaço e 58 jogos, né? Que a gente postou ali. Sim. Era o que ele jogava. 55. Era o que ele jogava na Argentina, nas outras temporadas todas. E a exigência aqui, ó, cantando. Vai lá, vai lá. Então, nesse sentido, é mais difícil a gente imaginar o Flamengo sem o Arrascaeta? Ou com esse novo Flamengo do Paulo Souza, de repente, essa posição quase que intocável dele no time não existe mais? Existe. É intocável? Existe, é intocável. Porque ele entrega, cara, porque ele joga muita bola. Então, eu falei aqui ontem mesmo, né? Nessas novas ideias que estão sendo apresentadas pelo Paulo Souza no Flamengo, 2 jogadores já encontraram os seus caminhos. Gabigol e Arrascaeta. Porque eles dão justamente tudo que o Paulo Souza quer. Leitura de jogo, movimentação, visão, né, de percepção de passe, espaços a serem atacados. O Arrascaeta é muito bom jogador, muito acima da média. E eu acho que ele tem uma vantagem que é física em relação ao Nacho, né? Ele é mais jovem, ele tem mais fôlego para acompanhar velocidade, recuperação, recomposição. O Nacho é muito bom jogador, tecnicamente falando, é excepcional. Mas o Arrascaeta, é impossível pensar um time do Flamengo sem ele. E é possível pensar o Atlético sem o Nacho. Funcionou. Essa é a grande diferença. Para esse jogo da Supercopa, pelo que a gente tem visto desse início, pelo menos de Campeonato Mineiro, o Nacho, ele está nesse time do Atlético? Hoje eu acho que está. Eu acho que está. Eu tenho dificuldade hoje para falar o 11 do Flamengo. E eu acho que isso é uma questão normal. Sim. Porque o 11 do Flamengo a gente não sabe. O 11 do Atlético,
para mim, é Everson, Mariano e não Guga, Arana, nos dois lados, Nathan Silva, Godin. Acho que vai ser o Godin no início da temporada. E aí, Alan, Jair, Zaratio, Nacho. Hulk, para mim, Keno. Porque, assim, por mais que o Savarino tenha bons números no início da temporada, tem feito... E é um jogador de jogos grandes, jogos importantes, né? Keno. Porque o Keno, inclusive, ele dá alguma tranquilidade para o Nacho. Pela qualidade que ele tem também como um teórico armador. O Savarino, a gente pensa ele como um segundo atacante, quase ponta. Mais rabisqueiro. E o Keno, a gente pensa nisso também. Ele tem essa qualidade do drible e tudo, mas ele vem para dentro, ele abre espaço para o Arana, ele vem para dentro, ele abre espaço para Nacho e Zaratio flutuarem. Só que essa é uma ideia, a gente não viu isso em campo ainda, porque o Keno jogou uma vez na temporada. Ô Mari, sabe o que é interessante? Que quando você colocou ali os dois na tela, a tendência, acho que da maioria, é falar assim, poxa, mas o Arrascaeta tem um nível melhor porque tá aqui, né? É um jogador que a gente vê toda semana, há quantos anos? 5 anos? Né? Desde que chegou ao Cruzeiro, talvez um pouco 13, mais, né? Não é? Desde 13, 13 ele 14. tá aqui. 13, 14 ele estava Não, ainda defensor, não, né? 15. 15. 6 anos. E ele evoluiu lá 7 pra anos, cá. vai. anos, Vamos cara. fechar Evoluiu esses 7 muito. anos. Então a Gente do gente céu, costuma transformação. contar o que o Arrascaeta fez nesse período todo. E é muita coisa. Principalmente com o Flamengo, mas também com os títulos do Cruzeiro. Só que se você pegar no mesmo período que o Nacho fez também pelo River, são títulos que se equivalem, porque ele também ganhou Libertadores, ele também ganhou Recopa, ele também ganhou as competições locais que ele disputava. É que passa né? muito, eu acho que, não sei se o Eugênio concorda, por essa proximidade. Isso, O Arrascaeta isso. tá aqui. Agora, quando o Nacho sai da Argentina, foi uma comoção, mas é inevitável, eu acho, que chegar nesse Exato. ponto até também da idade de potencial dos jogadores, né, Eugênio? Hoje. Sim, é fato. Eu acompanhei muito o Nacho no River, né? Porque a gente fiz muito campeonato argentino, muita Libertadores, então eu estava vendo o Nacho para mim com muita frequência. E uma coisa que eu pontuei ano passado, e acho que se confirma, é o fato de que lá eles têm muito menos jogos para disputar. Então o Nacho, ele estava mais inteiro nos jogos. Ele estava mais inteiro. E ele, fisicamente falando. E ele era um jogador que corria o campo inteiro. Ele saía da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, jogava pelo centro, voltava para marcar. Ele fazia mais funções no River do que tem feito no Atlético, onde ele é mais um jogador da intermediária para dentro da área. Características, mas imagino também que ele encontre mais intensidade hoje do que encontrava antes nos adversários, especialmente quando você vai jogar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, que está numa frequência muito alta, fisicamente falando. Isso cobra dele. E sem falar na quantidade de jogos. Então é mais difícil. E nisso aí, né? Na primeira entrevista coletiva do Turco Mohamed, perguntaram para ele sobre o Nacho. E ele conhece o Nacho diferente. Ele conhece o Nacho que o Eugênio conhece, porque ele é argentino, né? Ele disputou contra o Nacho também. O Nacho ainda do Gimnasia La Plata. Isso, lá de trás. E o que ele citou, o que ele falou é mais perto do gol. Com liberdade para jogar mais perto do gol. Então, é algo que a gente vai ver também. Quando a gente pensa assim, o Atlético foi o campeão, tal, é pouca mudança. É pouca mudança, teoricamente, de nomes. Mas com o passar do tempo, eu acho que a gente vai ver mais mudança. No time do Atlético? No time do Atlético, nessas movimentações. O técnico vai colocando as ideias dele. Ele não desmontou a base, coisa que o Paulo Souza fez no Flamengo. Ele mantém a base, mas ele vai aos poucos, um toquezinho aqui, você mais para lá, você mais para cá. Dá para tentar fazer um negócio diferente, mas isso é com o tempo. Não, e isso passa muito também, até pela saída do Diego Costa, né, Marra? Porque antes tinha um jogador mais de referência. Hoje o Hulk não é esse cara de referência, nunca foi esse cara, o 9, como o Diego era. Concordo então, plenamente. O Atlético tem jogadores antes jogava com Vargas, Keno e o Hulk. O Vargas também, o Keno e o Hulk, ou o Diego, Hulk e Vargas, podendo variar. Agora não tem, talvez, esse cara lá paradão para fazer esse pivô, talvez jogando com 2 atacantes. Não, só. concordo plenamente. Eu acho que a gente, às vezes, faz uma análise rasa quando a gente pensa, o Hulk é o 9. Não, gente. O Hulk é um jogador de movimentação. E muitas vezes, inclusive, a saída dele de jogar de costas arrasta os zagueiros. Porque o Nacho sai do time, o Nacho sai do time porque os 3 da frente entregam, o Zaratio vira esse coringa. Sim.
e não necessariamente precisa de mais um meio-campista. Mas a prática já do Turco é já mexer no time do Atlético ou não? De início, Eu acho que mais não. devagar. Até porque ele não é contratado para reconstruir. Quando o Flamengo liga para o Paulo Souza, é preciso reconstruir uma equipe. Quando o Atlético liga para o Turco, é diferente. E aí eu Tem que tava... manter isso aí. Isso, vamos manter isso Tem aí. que manter isso aí. E aí eu estava vendo aqui o Marra fazer o exercício de montar o time do Atlético e fiquei pensando, não tem esse time fechado no Flamengo hoje, né? Você para e pensa. Aí eu fiquei pensando, como seria? Pensando no jogo de sábado, com o que tem hoje em mãos, Hugo o Paulo... justamente. já é uma Hugo. mudança. A questão é essa, com o que tem hoje. Teoricamente, imagino que ainda o Diego Alves seja o dono da titularidade. Hugo, 3 na zaga. Acho que ele iria de Gustavo Henrique, Davi Luiz e Felipe Luiz. Acho que ele iria assim. Acho que a ala pela direita hoje seria do Rodinei, pelo desempenho na função ofensivo até aqui. Na ala esquerda, Everton Ribeiro. Arão e Andréas, pelo meio. E aí na frente, Arrascaeta, Gabigol e a grande questão, Marinho ou Pedro? E o Eu Bruno acho que a Henrique? questão E o está Bruno aí. Henrique? O Bruno Henrique O pode Bruno Henrique voltar. hoje, mas ele não está dentro do contexto ainda. Tá. Foi um jogador que ainda não conseguiu se incorporar ao que o Flamengo está fazendo. Hoje, se ele for colocar o que ele tem de melhor a partir da observação dos jogos anteriores, eu acho que a dúvida seria Marinho ou Pedro. Mas o Bruno Henrique voltando, que é o planejamento que ele está retornando tem o aos Vitinho. treinos, com calma, para ver se ele estará disponível para a Supercopa. Ele entra nesse time com certeza ou... Se ele tiver boa adaptação. Mas assim... Com certeza não. Porque Eu acho que ele não vai estar como titular. Eu Não acho é. que nesse momento está pendendo mais para o Vitinho. Por aquela coisa do meia e do toque curto. Que é o ele assimilou quer, né? bem o que quer o Isso, Paulo Souza. Vitinho, sim. Porque quando ele coloca o Marinho, ele pede que o Marinho seja mais Vitinho do que Marinho. Ou mais Vitinho do que Bruno Henrique. Então, ele Menos pode montar, individual. vamos lá. Vitinho, Arrascaeta e Gabigol. Isso. Pode ser. É? No trio mais à frente. Porque ele tem cobrado isso dos jogadores ali do meio campo, né? Eu acho que a gente vai ver na temporada, pelo que a gente tem visto agora de esboço, uma temporada melhor do Gabigol, melhor do Arrascaeta. Melhor do Gabigol? Melhor. Então vai ter jogo, não é gol todo dia, é gol toda hora. Não é só gol, não. É assistência. É construção de jogada. E mais, né, também Eugênio? gol. Eu acho que o Tite pode agradecer o Paulo Souza. Ah, sim. Se ele fizer o Gabigol crescer, evoluir, O Gabigol pode ser um Ajuda outro na jogador para a seleção. Copa do Mundo. E que é o que o Tite gosta, né? De não necessariamente só o cara que vai empurrar a bola para dentro do gol, como o Gabriel Jesus, o camisa 9 para empurrar. Não, ele é um cara que vai ter que ser mais completo. Mas é claro, a gente está falando de um retrato muito pequenininho. Sim. Né? Pouquíssimos jogos. A comparação não é no jogo nos 4 jogos do Campeonato Estadual, né? É o que vem pela frente. E o que vem pela frente, Mário, você quer ver? Quero, me conta. Então vamos lá, porque tem gente chegando agora ao Sport Center, mas agora tem a Supercopa do Brasil. A disputa promete ser quente, sim, em campo, mas nos bastidores as discussões também continuam. É o nosso assunto aqui no Sport Center. A partir de quarta-feira, pensar nessa viagem, no clima desse jogo, até porque é uma decisão onde, quem sabe, a gente possa estar levantando aí o primeiro troféu do ano, né? Respeitando a nossa equipe adversária de domingo também. Mas a gente, independente de ir na sexta ou no sábado, a gente vai com um objetivo só, que é buscar esse troféu, que é de muita importância para a gente. Os jogos são importantes, a gente sabe que esse jogo de quarta-feira é um jogo importante, mas o principal vai ser desse começo, essa final com o Atlético, então a gente tem que estar muito focado a pegar um time que está encaixado, que está em um grande momento, então a gente tem que acreditar no nosso potencial para vencer o jogo. Você vai criando um clima totalmente diferente, temos jogadores muito experientes, então isso também nesses momentos é muito importante e, como falei, tomara que a gente esse dia esteja todo mundo 100% porque vai ser um grande jogo. O ano passado foi um ano brilhante, um ano fantástico. Espero que nós possamos repetir essa dose, né? Em 22, sabemos da dificuldade, mas sabemos também que nós temos elenco, plantel para que possa acontecer novamente. Tela para o Fã do Esporte. Começos semelhantes. Flamengo e Atlético na temporada de 2022. Iguaizinhos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota.
72,2% de aproveitamento. O Galo fez mais um gol a mais que o Flamengo e o rubro-negro sofreu um gol a mais do que o Clube Atlético Mineiro. Mas ali no início tá bem pareado. Não, e os dois também com times mesclando, cada hora um time. Troca de treinadores. Então, é que o compromisso do Paulo Souza não é com a Supercopa, é com o Flamengo. O compromisso do Mohamed não é com a Supercopa, é com o Atlético. Eu não imagino, sinceramente, no dia 21 de fevereiro, que Atlético e Flamengo vão entregar a cabeça dos seus treinadores derrotados. Faz o menor sentido para mim. Mas, pelo clima que está sendo criado... Eu sei que a gente está morando no Brasil, eu sei. Sim. Mas pelo que foi criado... Aí é que tá. Porque é o seguinte, o compromisso da Supercopa não é esportivo. Não é para definir quem é o melhor time do Brasil. É um compromisso com um peso do entretenimento muito grande, certo? De um evento esportivo para marcar ali início da temporada e para ser um grande negócio. Por isso é uma burrice muito grande os clubes tratarem a competição, obrigarem nos dias que antecedem a competição, por causa de onde vai ser o jogo, a maneira como a competição está sendo tratada. Porque esse é um troféu do entretenimento, que você precisa vender bem. Os clubes não estão vendendo. Porque... Eles estão brigando por uma... Imagina se no Super Bowl o Cincinnati começa a reclamar que o telão tá com chuvisco. E olha que o Super Bowl é um evento de esportivo que tem um peso muito grande, porque é o troféu da temporada. Mas se tem uma taça aqui que é muito mais ligada ao entretenimento do que ao futebol, no futebol brasileiro, é essa Supercopa. Mas a gente não trata assim. Ela não dá vaga para nada, né? Não dá vaga para nada. Era para ter o quê? Para ter dinheiro de patrocinador, de televisão, para de repente ser vendido em um lugar para outro, mas desse jeito você não vai vender para ninguém. Fazer uma festa bonita. Exato. E quando vender esse evento para o mundo inteiro. Sim. Olha aqui, os dois melhores times do Brasil e tal. Não sei o quê. Porque quando o Marra fala assim, o compromisso não é com a Supercopa, nem do Paulo... Claro que isso passa também o trabalho, mas não é o grande objetivo a Supercopa. Nem para o Paulo Souza, nem para o Turco, mas com o clima que foi criado, parece que assim... Vai ser um tira-teima, porque não pode, e muito criado pelo lado do Atlético. Eu muito acho, criado assim, pelo lado do Atlético. Criar um clima em torno do jogo, de expectativa para resultado do jogo, ótimo. É muito legal, porque esse é um produto. É vender o peixe. Mas você precisa, primeiro, entender que não é isso que vai ditar o resto da temporada. Tá? É um jogo que vai valer uma taça legal, ganhou, perdeu. 2, que clima que é criado em torno do jogo, né? Porque você pode criar 2 tipos de clima. E o Bruno foi perfeito na colocação dele aqui agora há pouco. Você pode criar um clima positivo. Olha que legal, são 2 grandes times, são 2 grandes torcidas, vamos fazer um maior evento desse início de ano, a grande abertura do futebol no Brasil, do futebol de alto nível. É um grande jogo, vamos criar uma grande expectativa. Maravilha. Ou você pode... Eu não vou porque o estádio não é aquele, não me deram um centro de treinamento, o regulamento diz uma coisa, eu vou brigar porque eu queria jogar aqui... Isso não acrescenta, não soma nada ao espetáculo, ao produto futebol. A gente viu aqui já na abertura, né, as falas do Textor. Quer dizer, eu quero ganhar do Flamengo, no dia seguinte sentar com ele para discutir como a gente pode melhorar o futebol. É isso. Isso é adulto, né? É isso. Mas os caras do outro lado estão assim, lá vem aquele mala americano aí querendo ensinar. O gringo querendo falar muito mas olha, acho que a gente tem muito a aprender, né? Não, claro que tem. Mas estou falando, na cabeça do nosso dirigente assim, lá vem o mala. Tá querendo... Acabou de Chegou chegar. agora aqui, tá querendo o quê? Acha que é futebol americano? Nem chegou, tá lá ainda. Então. Chegou o dinheiro dele. Mas exato, esse é o tipo de competição que permitiria isso. E aí... Todas deveriam permitir. Todas deveriam permitir. Perfeito. Mas nessa talvez vai... como a gente falou, não vai definir quem é o melhor time do Brasil, o melhor time do ano. Em fevereiro não se define nada. Em fevereiro não se define. Mas aí é uma coisa podia tratar um pouquinho melhor a competição. Poderia, mas aí é uma coisa que a gente tem que falar. O movimento de talvez de criar esse clima mais hostil fora de campo parte muito do posicionamento do Atlético. Mas aí o Atlético também se sente prejudicado. Sim, mas a gente não pode esquecer que o Atlético poderia falar, o Flamengo poderia falar, o Avaí poderia falar. E a CBF? Se a CBF se movimentasse antes, tudo seria calado. Por quê? Gente, é isso aqui, pronto, acabou, fica aí no seu cantinho, vai treinar, tal. Mas demora 1 ano para a CBF definir. Sim, gente, coloque na pele do torcedor que queria ver esse jogo, queria comprar esse ingresso. Isso. Queria uma passagem de avião, fechar um hotel.
esse torcedor, ele ficou assim, não, é São Paulo, não, vai ser Brasília. Não, estou falando que vai ser Manaus. Aí, Fecha a caravana. Haja consulta, hein? É verdade. Não, eu fico imaginando no Instagram desse cara toda hora, novas consultas de viagem e tal. Mas se a CBF tivesse falado, esse jogo vai ser assim, pronto e acabou, não tem chiadeira, mas, né? E qual é o clima que foi criado, então? O que a gente espera dessa Supercopa dentro de campo depois disso? O nível de pilha dos caras? Eu torço que seja um jogo bem disputado, com equipes que entendam que essa questão deva ficar fora das 4 linhas e que ali, no campo, cada um possa dar o melhor de si. E imagino que deva ser um duelo tático muito interessante, até porque os técnicos são novos nos clubes, eles não carregam o para trás com eles de tudo que já aconteceu na história entre Flamengo e Atlético. Eles vão chegar ali e estão tentando desenvolver o trabalho deles. Então, sem excesso de nervosismo, sem excesso de rivalidade, a rivalidade boa, sim. A rivalidade de querer fazer o melhor, sim. Mas não de procurar briga, de querer parar o jogo. Eu fiz 1-0, não tem mais jogo. Vamos procurar melhorar a qualidade do futebol. É isso que a gente precisa para depois não ter que ficar explicando lá, quando for no Mundial de Clubes, por que a gente não ganhou. Mas, apesar de entender tudo isso e de entender também que em fevereiro não se sabe quem é melhor e quem é pior, é um teste muito importante para os dois. Claro. Sim. Porque, assim, por mais que o Flamengo tenha jogado contra o Fluminense, o Atlético tenha enfrentado o América, o clima criado, a rivalidade, o que os dois fizeram na temporada passada e o que vem fazendo, né, nas últimas temporadas, te obriga a observar esse jogo. Claro. Você tem que observar. E nisso o Atlético entra com vantagem. Porque o Atlético tem um time muito menos mexido do que o Flamengo. Até porque, já vou perguntar para o Pedro Henrique Torre, viu, Pedro? Mais cedo a gente estava tentando desenhar aqui esse time do Flamengo que pode entrar em campo, né? A gente estava em dúvida mais aonde, Eugênio? Ali, Vitinho ou Marinho, certo? Bruno Henrique, qual que é a situação do Bruno Henrique? Felipe Luiz pela zaga pela esquerda mesmo. Tem muitas dúvidas, né, Pedro? Tudo bom, Bruno? Bom dia, boa tarde já para você, também para o Marra, Mari, Eugênio, todos os amigos aí do Sport Center. Olha, time do Paulo Souza nesse início de temporada, e parece, pelo que ele indicou, na temporada inteira, vai ser um tanto difícil quanto para adivinhar, ou pelo menos imaginar. Ele já mostrou que vai rodar bastante o elenco, disse que o time base dele não tem time base, o time base dele é o elenco inteiro, então ele vai rodar bastante. Tem mais ou menos uma base ali do modelo de jogo dele, tem um 3-4-2-1, tem variado bastante dentro disso, 3 zagueiros de ofício, às vezes um zagueiro de ofício só, mas o Flamengo está trabalhando com muito cuidado, muito carinho para esse jogo do próximo domingo contra o Atlético Mineiro, tanto que o Davi Luiz ficou fora dos últimos 3 jogos, controlando uma carga, o que o Flamengo diz, controlando uma carga para não desgastar muito ao longo da temporada, de olho mesmo, em relação ao restante de todo o ano. Então, Davi Luiz tem possibilidade de jogar esse jogo, sim, de domingo. O Bruno Henrique, ele ainda não estreou na temporada 2022, lesão muscular, trabalhado também, já está treinando com o grupo aqui no Ninho do Urubu, deve atuar nessa partida de domingo. Então, tem uma possibilidade, o Everton Ribeiro de ala esquerdo, o Bruno Henrique jogar ali na direita, no ataque, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol mais à frente. Então, é mais ou menos o que a gente pode imaginar. E ali naquele trio defensivo, o Felipe Luiz, de repente o Davi Luiz, e ali na direita, quem que a gente pode imaginar? De repente o Fabrício Bruno, que já entrou bem. Então, algumas cartadas ali do técnico Paulo Souza, com esse jogo que, se não é decisivo para a temporada, mas é muito importante. Paulo Souza perdeu o Fla-Flu e a torcida fica um tanto quanto angustiada, tem essa pilha muito grande e ele sabe, ele tem muita consciência de que é um jogo decisivo de um rival que é muito importante no cenário nacional já para apresentar esse cartão de visitas na temporada 2022. Pedro, muito obrigada pela participação aqui no Sport Center. Bom trabalho para você. Valeu, Mário. Um grande abraço e boa sequência de programa. Ô, Eugênio, nessa questão de esperar que essa confusão toda não chegue em campo, o fato de serem 2 técnicos estrangeiros que acabaram de chegar, pode dar uma filtrada, uma blindada nos jogadores? Acho que sim, acho que isso pode facilitar. Porque eles não estão contaminados com esse espírito bélico que parte da torcida e até de alguns dirigentes tem.
Então, eles devem focar, e o momento deles é isso, né? Porque o Marra colocou muito bem, é um grande teste para o trabalho de ambos. Devem focar em mostrar o que são capazes de fazer com os elencos que têm em mão. Apesar de a gente ter sempre que relevar o pouco tempo de trabalho, de estar em ambos ainda num momento muito semelhante a uma pré-temporada, mas acho que eles não carregam a pilha, e isso é muito bom. Acho que ainda mais o Paulo Sousa, que vem de fora, vem de um outro ambiente, vem de o turco Mohamed é argentino. O argentino é mais pilhado por natureza, né? Mas eu acredito sim, sinceramente, que eles possam ser capazes de filtrar essa confusão e não deixar entrar em campo. Que em campo a gente possa ver um jogo de futebol de qualidade. Bom, falamos sobre Supercopa aqui no Sport.